Este programa é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Boa tarde, terça-feira, 12 de agosto, o seu Conexão Notícias já está no ar. Assista agora. Professores em Assembleia convidam prefeita para a mesa de negociações. Lions Clube faz entrega de lençóis ao Hospital Santa Rosa. No giro de notícias pela cidade, Colégio São Francisco Xavier é premiado. Presidente do Vênus fala da participação do clube no Campeonato Paraense da 2ª Divisão. Em nosso quadro Saúde, o Dr. Rony Freitas fala sobre o câncer de próstata. E no esporte com Vieira Filho, as últimas notícias do Campeonato Brasileiro. Esses são os destaques de hoje do seu Conexão Notícias. Em assembleia realizada hoje pela manhã na Praça de Conceição, professores da rede pública municipal em greve desde maio, sem nenhuma posição concreta por parte da Secretaria de Educação, clamam pela presença da prefeita nas negociações. Vejamos. Professor Egídia, o que os professores realmente querem com essa greve? Olha, como professores, nós temos um propósito para a comunidade abaetetubense, que é formar cidadãos, futuros profissionais. E a gente vê que a qualidade do ensino de Abaetetuba, eles não vão sair da educação básica, do ensino médio. Ontem mesmo eu fui abrir a página da UEPA para fazer a inscrição da minha filha. Não tem opção, são poucas vagas, 20, 30 vagas, só para cursos que vai acabar sendo professor. Então eu, como professora, para pagar o curso, realizar o sonho da minha filha como profissional, não tenho condições. Imagina o cidadão abaetetubense que vive de bolsa escola. Então, se a gente não reorganizar, estruturar, ver os investimentos que vêm para a educação vai continuar no caos e não vamos realizar os sonhos dos nossos filhos, dos nossos alunos, que é o objetivo da educação, preparar futuros profissionais. Professor Jesus, o que os professores realmente estão reivindicando com esta greve? O ponto principal hoje que está se discutindo é a questão do reajuste salarial. Esse é o ponto principal. Nós temos outras questões que estão sendo discutidas, como a questão de construção de escola, merenda escolar, transporte, mas hoje realmente o que está emperrando a questão é a questão do reajuste salarial. A gente sabe que a gente tem o piso, mas hoje, com esse reajuste do piso, nós estamos tendo perda no município. E pelos nossos cálculos, pelas avaliações que nós fazemos no nosso sindicato, a gente vê que realmente o município tem condições de estar oferecendo um reajuste maior para a educação. E nós estamos aí desde o final de maio em greve e até então a prefeita em nenhum momento nos recebeu, o secretário de Educação tem nos recebido em algumas audiências, mas infelizmente ainda não deu nenhuma resposta plausível para a nossa categoria. Professor João Andrade, vocês estão em greve desde o dia 19 de maio. Alguma manifestação da prefeita em relação a esta greve? Bom, importante a sua pergunta, porque quando você fala que nós estamos de greve desde o dia 19 de maio, aí inclusive os pais questionaram, são 3 meses de greve, né? Mas dos 3 meses de greve, nós estamos apenas 30 hoje, dia 12 de agosto, 30 dias de greve. Então, dia letivo, 30 dias. Então, a categoria, né, para os pais, que seja importante, está de greve 30 dias. Porque nós tivemos a Copa e tivemos o período de férias, né? A única categoria que tem direito a 45 dias de férias, que são 30 agora e 15 no final do ano letivo. Mas, até agora, nós entramos na nossa reivindicação, nas nossas reivindicações, que foram, né, os 10% acima do piso, porque nós já ganhávamos 5 acima do piso, né? E também os 28 pontos que nós encaminhamos para o governo, que inclui merenda escolar de qualidade e em quantidade, transporte escolar, escolas climatizadas, reforma e construção de escola, entendeu? E a questão da reformulação do plano de carreira, a prestação de conta na utilização dos recursos que são usados na escola, entendeu? E a questão da reestruturação da lotação. E até agora nós não temos
do governo hoje, o horário agora, neste horário, que eu acredito que vai ser 10 horas, né? Nós não temos nenhuma manifestação oficial do governo com relação à nossa pauta. E nós aguardamos a resposta do governo até 19 de maio. E o governo não avançou nas negociações. Então a culpa não é da categoria. A culpa é do governo. Prefeita Francinete, venha. Nós queremos, no seu primeiro ano de governo, você não sentou conosco. No segundo ano do governo, você ainda não sentou conosco. Nós queremos sentar com você. Se você valoriza e está dizendo na mídia que tudo está muito bem, né? Que tudo está ótimo, então venha sentar com a categoria. Nós estamos lhe convocando. Se você quer valorizar a nossa categoria, venha sentar conosco para negociar. Né? A greve continua, nós continuaremos de greve até que o governo nos apresente uma proposta satisfatória para a categoria. O Lions Clube de Abaetetuba fez doação de 105 lençóis ao Hospital Santa Rosa, na tarde de ontem. A iniciativa foi da professora Iracéia Gonçalves. Vejamos. Professora, o Lions Clube Abaetetuba Centro doando, né, vários lençóis aqui para o Hospital Santa Rosa, mostrando realmente ser um clube de serviço que presta sempre grande e relevante serviço à sociedade abaetetubense. Essa é uma ação do Lions Clube, uma ação da saúde, fruto do aniversário solidário. E o Lions fez esta ação porque foram os nossos amigos, os meus amigos que nos presentearam com os lençóis. Fizemos também ação no Hospital das Irmãs, doando lençóis e toalhas para consultório médico. Fizemos algumas doações também, toalhas de banhos e lençóis para o seminário Nossa Senhora de Guadalupe. E hoje nós estamos aqui no Hospital de Santa Rosa doando 105 lençóis. Todos padronizados, já foram pintados com o nome do Hospital de Santa Rosa, com a identificação doação Lions Clube. O diretor do hospital, Edival Magno, agradece a iniciativa. Acompanhe. Edival Magno, importante para a entidade, né? Sem dúvida nenhuma, mas é de grande importância, de grande valia esse tipo de doações para a gente, né? Porque a nossa demanda é muito grande, né? E o consumo, o uso desse material, ele se quer uma renovação constante. E com essa doação que a gente está recebendo hoje, será de grande valia, de muita ajuda para o nosso hospital e para as pessoas que nos procuram, né? Que precisam usar esse serviço hospitalar. Então eu só tenho a agradecer ao Lions Clube de Abaetetuba por essa grande doação, por esse grande trabalho. A gente fica muito feliz por esse tipo de doação. Só tenho a agradecer a eles e pedir a Deus que continue dando força a eles para desenvolver esse grande trabalho que o Lions Clube faz. Importante a solidariedade do povo e das entidades, né? Sempre ajudando um hospital que presta relevante serviço, né? Principalmente na área de saúde da nossa comunidade. Com certeza. É uma coisa de suma importância, né? A gente poder trabalhar em conjunto com essas parcerias que sempre são bem-vindas, sempre são bons de coração mesmo. Só tenho a agradecer a essa entidade que nos ajuda sempre. Após 47 anos de fundação, o Colégio São Francisco Xavier foi premiado em 2013 com o Prêmio Gestão Escolar, promovido pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED. O prêmio prevê a realização de uma autoavaliação que resultará em um diagnóstico sobre a escola e no planejamento de novas ações. O colégio apresentou bons projetos, bom relacionamento interno e com a comunidade, além de ter se destacado positivamente em aspectos como a limpeza e organização. Além do prêmio do colégio, o diretor, o professor Manuel Carlos Guimarães, foi premiado com uma viagem de intercâmbio ao Reino Unido. Nossa reportagem conversou com Manuel Carlos. Acompanhe. Nós estamos aqui no Colégio São Francisco Xavier. Eu converso agora com o diretor, o professor Carlos, que está com uma viagem marcada para Brasília. Tudo isso, né, graças ao Colégio São Francisco Xavier ter sido escolhido como referência em gestão no ano de 2013. É isso, professor. Boa tarde. Boa tarde. O ano passado, né, o colégio foi contemplado, né, com o Prêmio Gestão 2013. E, em consequência de todo um trabalho coletivo, participativo e democrático que nós estamos implementando aqui na escola. E também pelos resultados educacionais que a escola, ao longo dos anos, vem ampliando. Então, o Ministério da Educação, na cerimônia de entrega, né, da premiação, nos presenteou com mais um intercâmbio agora para o Reino Unido. Então, esse intercâmbio são várias etapas. A primeira foi criada uma plataforma. Nessa plataforma, nós realizamos várias atividades e agora
nos dias 13, 14 e 15, em Brasília, nós vamos ter um seminário internacional. Nesse seminário, os gestores premiados em todo o Brasil, mais os gestores premiados nos Estados Unidos vão se reunir. Inclusive, os americanos já estão aqui desde o dia 2 de setembro, visitando várias escolas, né, por todo o território brasileiro. E no dia 12 eles vão estar junto com a equipe brasileira, né, participando desse momento em que será discutida a gestão em rede, a gestão participativa, a gestão democrática, a gestão do resultado e a avaliação do processo ensino-aprendizagem. Quantos representantes tem no estado do Pará, principalmente nessa edição lá da Inglaterra, lá no Reino Unido? No seminário internacional participarão o primeiro e segundo colocados do Prêmio Gestão. Mas no intercâmbio, lá na Inglaterra, participará só o primeiro colocado. Então, vai ser no mês de outubro, a partir do dia 20. Nós vamos para o Centro de Referência em Gestão e Liderança. Foi o primeiro centro criado no mundo, onde nós iremos estudar as correntes administrativas e pedagógicas da gestão e, em seguida, nós vamos ter o compromisso de elaborar um plano de atuação para formar outros gestores ao longo de 2015 para participarem do Prêmio Gestão, né, na nova versão. Professor, qual o segredo, né, para tantos prêmios para o Colégio São Francisco Xavier, principalmente o número de aprovados nos vestibulares que acontece aqui no estado do Pará? Olha, é muito simples. Eu creio que o compromisso das pessoas que fazem o Colégio São Francisco, do porteiro ao diretor. Então, o segredo é a participação dos pais, a participação dos alunos, a participação dos professores, a participação da equipe técnica, do conselho escolar. Quero desejar boa viagem e que o São Francisco, assim como outros colégios de Abaetuba, possam realmente representar bem, ganhando muitos prêmios, para que a gente possa ter sempre uma boa educação aqui no município. Eu agradeço também a todos vocês, né, que admiram o nosso trabalho, que acompanham, e também agradecer a todos os pais de alunos, todos os professores, todos os funcionários da escola, agradecer à comunidade que acredita no nosso trabalho. Os desafios são grandes, as problemáticas que temos são enormes, então creio que todas as escolas de Abaetuba, elas têm condições de conquistar, né, o Prêmio Gestão. Nossos parabéns à direção do Colégio São Francisco Xavier. Esse prêmio é motivo de orgulho ao povo abaetetubense. Na tarde de ontem, o presidente do Vênus, Ricardo Simões, conversou com nossa reportagem sobre a participação do clube no Campeonato Paraense da 2ª Divisão. Destacou as dificuldades na contratação dos jogadores por conta da questão financeira. Acompanhe. Ricardo, passe a informação que todo torcedor venista abaetetubense quer saber. O Vênus vai ou não participar do Campeonato Paraense da 2ª Divisão? O Vênus está confirmado a participar. Não sabemos bem lhe informar de que forma que nós vamos participar. Se vai ser com um time bem competitivo ou se nós vamos pegar garotada daqui mesmo de Abaetuba ou alguns, pode ser alguns apenas experientes. Isso por causa da questão financeira. A gente não pode fazer hoje uma contratação sem saber o que nós vamos ter. Quer dizer que a pendência com a CBF está sanada, o Vênus está confirmadíssimo na disputa do Campeonato Paraense e agora é correr atrás de atletas, já que o campeonato inicia em setembro, é isso? Já está confirmado pela Federação Paraense a nossa disputa no Campeonato da 2ª Divisão. No entanto, estamos correndo atrás de atletas, que você sabe que o atleta do interior, até mesmo porque nós tivemos Tucuruí e Cametá como campeões, eles ficaram valorizados. Então, não vão sair com certeza do seu município que não seja por um valor que dê para estar deixando para sua família e manter pelo menos o mínimo possível. Professor Marajó, Fran Costa, Ferretti, são nomes também que podem pintar como treinador do Vênus, é isso? Com certeza. A gente quer esclarecer aqui que não fechamos ainda com nenhum treinador. No entanto, a gente vem conversando, sondando vários técnicos, para que a gente possa ver o que é melhor para o Vênus. Então, a gente, inicialmente, lá bem no início mesmo, conversei um pouco com o Fran,
cheguei a conversar com o Ney Sorvetão, com o Ferrete, e temos também o Marajó, que é daqui de Abaetetuba também. Então tudo isso são partes que a gente vai eliminando. E com certeza agora bem próximo a gente está chegando na parte do técnico. A data de início já está confirmada pela federação do campeonato? Está confirmado, dia 20 de setembro, né? Provavelmente ainda vai haver o sorteio, mas deverá ser o primeiro jogo. Não sei se o Veno vai fazer o primeiro jogo dia 20, mas provavelmente comece dia 20. Mesmo assim, ainda vamos ter um conselho técnico da federação, que lá que vai se definir como vão ser as tabelas, o regulamento, tudinho que não vão ficar sabendo, e até questão de jogos. Ele pergunta, você já sabe quantos clubes estão confirmados nessa segunda divisão? 9 clubes estão confirmados com o Vênus. Eram 8 que estavam, com mais o Vênus 9. Claro que daqui até no conselho técnico que vai ser marcado, alguns times podem desistir ainda. Mas eu acho que vão permanecer os 9, sim. E classificam quantos? 4, é isso? De início está essa proposta de 4, é meio surpreendente. Vamos ver se até o final vai. No quadro Cuidados com a Saúde, voltamos a falar do câncer de próstata. Uma glândula que só o homem possui e é mais comum nos homens acima de 50 anos de idade. No Brasil, os índices são bastante elevados. Nosso repórter conversou com o Dr. Rony Freitas, que explica melhor o assunto. Dr. Rony, o que é próstata? Bom, a próstata é uma glândula que o homem possui e fica logo abaixo da bexiga, e por dentro da próstata passa o canal da uretra. O que acontece na próstata? A função da próstata é produzir o líquido que é o sêmen, que durante a ejaculação do homem o sêmen é quem alimenta e leva o espermatozoide na hora da ejaculação. Ele tem mais ou menos o tamanho de uma noz de castanha do Pará, mais ou menos, um pouco maior que uma noz de castanha do Pará, e essa é a função dele. Todo homem pode ter algum problema na próstata, né, em função da idade, que é o caso mais comum, e depende da idade. Então, geralmente a partir de uma certa idade você pode ter algumas complicações a mais nessa glândula. Qual a incidência do câncer de próstata? Bom, geralmente o câncer de próstata a gente costuma preocupar um pouco mais a partir de uma certa idade. No homem, geralmente a partir dos 40 anos. Até os 40 anos é raríssimo casos onde você tem algum tumor de próstata, um câncer de próstata, geralmente a partir dos 40. A incidência aumenta mais a partir dos 47 a 50 anos e muito maior acima dos 60 anos. Chegamos a dizer que 80 a 90% dos homens vão ter algum problema de próstata acima de 70 anos. Aos 50, nós temos aí 60%, 40% de homens que podem ter algum problema de próstata. Quando eu digo problema, não é câncer, né? Você tem problema qualquer tipo e várias coisas podem acontecer na próstata. Mas essa incidência, ela aumenta à medida que o homem envelhece. A próstata pode aumentar de tamanho, porque ela é estimulada pelo hormônio que é a testosterona, que é produzida continuamente pelo homem, e isso age continuamente na próstata para a produção do sêmen. Então, o homem, ele pode, à medida que vai envelhecendo, essa próstata pode começar a ter algumas alterações pelo próprio envelhecimento mesmo. Quais são os sintomas, doutor? Bom, então, os sintomas, o ideal que a pessoa procure o médico, já que nós estamos falando disso, é que não tenha sintomas. Mas no caso de ter sintoma, o sintoma mais comum, a queixa mais comum, é dificuldade urinária. Cabe dizer aqui que os sintomas não são únicos do câncer de próstata ou da próstata. Você pode ter uma infecção urinária e pode dar sintoma parecido. Então é sempre bom ir no médico para saber. Mas na dúvida, a queixa principal é a dificuldade de urinar. Ou com a urina trancando no meio, a pessoa começa a urinar e ela tranca e depois ele faz uma força, urina mais um pouco, faz uma força, urina mais um pouco, ou ele começa a perceber que o jato de urina começa a ficar fino demais e vai até que ele para e dificulta a urina. Uma das queixas muito comuns também é que quando termina de urinar tem sempre a impressão que falta alguma coisa a mais para sair, tem que fazer um pouco mais de força para sair mais um jato. Essas são as causas mais comuns que nós temos assim. Fique atento. Prevenir o aparecimento de um tipo de câncer é diminuir as chances de que uma pessoa venha a desenvolver essa doença. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens.
A estimativa de novos casos é de 68.800 em 2014. Chegou a vez do esporte aqui no Conexão Notícias. Vieira Filho vem com as últimas notícias do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Vieira. Boa tarde, Messias. Boa tarde você que está em casa acompanhando o programa Conexão Notícias. Vamos falar agora de esporte. Eu quero parabenizar o atleta Rogério pelo vice-campeonato mundial de handebol universitário conquistado lá em Portugal. Então, o atleta baitetubense defendendo a nossa seleção brasileira de handebol, conquistou o vice-campeonato, só perderam para a Rússia na final. Então, a gente parabeniza o Rogério, um abaitetubense levando o nome não só de Abaetetuba, mas de todo o estado do Pará, a nível aí de Portugal, ele que estava disputando o Mundial de Handebol Universitário lá em Portugal. Então, parabéns, Rogério. Continue assim, sempre levando o nome do nosso município à frente. E agora vamos destacar o campeonato Peladão Sub-50. Nós tivemos um jogo no final de semana e o São Lourenço venceu o Ajuaí, lá no estádio Berto Parente, por 3-1. Então, 3-1 para o São Lourenço em cima do Ajuaí. Lembrando que o campeonato prossegue neste meio de semana. Nós vamos ter amanhã, na quarta-feira, Alvinegro e Independente. Alvinegro e Independente amanhã, quarta-feira. E na quinta-feira, Panamá e Carecão. Esses são jogos do campeonato Cinquentão Dente de Leite, que está sendo organizado lá no estádio Berto Parente. E continuamos falando do mundo peladeiro, vamos falar agora do campeonato lá do bairro do Algodoal, lá no campo do Vaguito. Nós também tivemos 2 jogos neste domingo, tivemos a vitória da Rui Barbosa, a equipe da Rui Barbosa venceu o Mangueira por 1-0 e também o Juventude venceu Icasa por 1-0. Campeonato do Algodoal também prossegue neste meio de semana. Amanhã, quarta-feira, nós vamos ter Mangueira e Santa Rosa. E na quinta-feira, grande clássico lá do bairro do Algodoal, UTL e Castanheira. Lembrando que esse campeonato é realizado lá no campo do Vaguito. Vamos falar agora de futsal. A gente convida a todos que querem participar do campeonato abaetetubense de futsal por uma reunião logo mais lá na sede do Vênus a partir das 19h30, às 7h30 da noite, com o coordenador do campeonato, nosso amigo Zezinho. Então hoje é a reunião que vai definir regulamento e também tabela do torneio início do campeonato abaetetubense de futsal, logo mais na sede do Vênus a partir das 7h30 da noite a reunião. E vamos falar agora do campeonato de futsal CDL, Copa CDL de futsal. Olha os resultados de ontem. Nós tivemos o empate entre Contec e Recanto Verde, 2-2. Também tivemos a vitória da Fábrica de Gelo São Benedito em cima do Grupo do O'Hara, 1-0. E o Bampará goleou a equipe da Antártica por 5-3. Hoje tem mais jogos valendo lá pela Copa CDL de futsal, lá no ginásio Hildo Carvalho. Agora vamos falar do Papão da Curuzu, Paysandu que joga amanhã contra o Curitiba, valendo pela Copa do Brasil. Lembrando que na primeira partida o Paysandu perdeu, né? Perdeu lá em Curitiba por 2-0 e precisa vencer por uma diferença de 3 gols. 2-0 leva para os pênaltis. Então o Paysandu que está de técnico novo, técnico Mazola voltando a treinar o Papão. Ele deve chegar amanhã, no dia do jogo, possivelmente irá até Marabá. O jogo vai ser realizado lá no estádio Zinho Oliveira, lá em Marabá, e possivelmente não vai comandar, mas estará já para dar aquela força aos atletas do Paysandu, que precisam mais do que nunca vencer, já que alguns jogos não conseguem uma vitória, tanto no Brasileiro da Série C, quanto na Copa do Brasil. Então amanhã tem Paysandu e Curitiba. E por falar em Papão, na quinta-feira será o julgamento no STJD do recurso do Brasília. Vamos ver quem será declarado campeão realmente da Copa Verde, que vai representar o Brasil na Copa Sul-Americana. Então, quinta-feira, o STJD, o pleno, né, vai definir quem vai ser declarado campeão da Copa Verde. E ainda falando do Papão, a CBF confirmou para segunda-feira o jogo do Paysandu em Castanhal contra o CRB, valendo pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Então, jogo a princípio marcado para Marabá. Então, a CBF confirmou que o jogo da segunda-feira próxima, dia 18, vai ser realizado lá em Castanhal, Paysandu e CRB, valendo pelo Campeonato Brasileiro da Série C. E agora vamos falar do Clube do Remo. O Clube do Remo já voltou aos treinamentos ontem, visando o jogo do próximo domingo contra o Guarani de Sobral, aqui em Bragança, lá no estádio Diogão. Lembrando que uma vitória do Leão garante a primeira colocação do grupo ao Clube do Remo. Então é importante o torcedor comparecer lá no estádio Diogão, domingo, lá em Bragança, e incentivar o Leão, porque uma vitória garante a primeira colocação do grupo e um grande passo a conquistar a classificação à próxima fase. Era o que tínhamos de esporte. Volto com o Messias no comando do Conexão Notícias. Conexão Notícias fica por aqui, mas volta amanhã às 13h30 após o SBT Esporte. Uma excelente tarde para você.